Assista a partir de agora um curso sobre Direito Constitucional com João Pedro Melo. O professor vai focar no habeas corpus, do histórico e admissibilidade ao procedimento e condições da ação. Você vai entender ainda como o habeas corpus tramita em cortes superiores e as hipóteses específicas de cabimento. Assista a aula 2. Olá, este é o programa Saber Direito. Eu sou João Pedro Melo, advogado e professor de Direito, e o tema do nosso curso é habeas corpus. Essa é a segunda aula. Na última aula nós falamos sobre a história do habeas corpus. Fomos nas origens inglesas do habeas corpus, falamos sobre como o habeas corpus se propagou pelo mundo, discutimos um pouco o habeas corpus nos Estados Unidos da América, passamos pelo habeas corpus em diversos períodos da história do Brasil, falamos sobre habeas corpus na Constituição de 1824, 1891, 1934, 37, 46 e agora nós começamos a falar do habeas corpus na Constituição de 1988, quer dizer, a Constituição vigente. Vamos falar sobre como é o habeas corpus hoje. Nós começamos a entrar nos aspectos dogmáticos do habeas corpus, as normas vigentes, a solução dos problemas do habeas corpus nos dias de hoje. A primeira coisa que é preciso dizer é que, embora a Constituição seja de 1988, o Código de Processo Penal é da época do Estado Novo. Então, ele lida com algumas categorias que não foram recepcionadas pela Constituição vigente. E o estudo de história é importante, inclusive, para isso, para entender o tempo em que foi feito o Código de Processo Penal. Hoje, a Constituição, em um dos incisos do artigo 5º, que garante os direitos fundamentais, garante o habeas corpus, expressamente, entre os direitos fundamentais da pessoa humana no Brasil. Uma garantia que é, inclusive, uma cláusula pétrea, como todos os outros direitos fundamentais. Não pode ser restringida, esvaziada, nem por emenda constitucional. Esse é o habeas corpus hoje no Brasil. E diz a Constituição que será concedida a ordem de habeas corpus em favor de todo aquele que se achar ameaçado ou que sofrer violência ou coação na sua liberdade de ir e vir. Importante falar um pouquinho sobre cada uma dessas palavras-chave que aparecem no texto da Constituição. Primeiro, aquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. A Constituição de 88, ela garante o habeas corpus na sua dimensão repressiva, quer dizer, alguém que realmente sofreu uma violência ou coação na sua liberdade, e também na sua dimensão preventiva, quer dizer, alguém que se acha ameaçado de sofrer uma violência ou coação. Então, pessoas presas e pessoas que podem vir a ser presas como decorrência de uma ilegalidade presente. E não necessariamente presas. Nós vamos discutir também que o habeas corpus, embora na generalidade dos casos eles se refiram a prisões como decorrência de processo penal, não necessariamente é assim para todos os casos. Quer dizer, o que precisa estar em jogo é a liberdade de ir e vir, que pode ser restringida ou ameaçada por outras maneiras, além da prisão decretada por meio do processo penal. E é importante dizer que a Constituição de 88 diz aquele que se achar ameaçado de sofrer a coação ou violência. Quer dizer, ele não reproduz um termo que estava em constituições anteriores e que está no Código de Processo Penal.
que é na iminência de sofrer. Porque para a Constituição de 88 não é necessário que essa coação ou violência seja iminente, ela esteja prestes a acontecer. A Constituição de 88, ela assim ampliou, seguindo a tradição que nós vimos que era da Constituição já de 1946, de admitir um cabimento mais amplo do habeas corpus. Admitir um cabimento do habeas corpus também para aquelas hipóteses em que a coação ou violência da liberdade, ela é um evento possível e futuro, não imediato e iminente. Daí nós passamos a admitir o habeas corpus, por exemplo, para discutir a licitude de provas. Porque a colheita de uma prova ilícita, ela não é imediatamente uma restrição ou uma ameaça iminente ao direito. Porque o reconhecimento de uma prova, enquanto ela não é usada para fundamentar uma ordem de prisão ou usada para fundamentar uma condenação em pena privativa de liberdade, ela não ameaça ou restringe a ameaça de ninguém, a liberdade de ninguém. Mas como a prova ilícita, ela pode futuramente ser utilizada para restringir ou coagir a liberdade de alguém por meio de uma ordem de prisão. Pode ser utilizada para fundamentar uma ordem de prisão, ou pode ser utilizada para fundamentar uma condenação futura. Daí, a prova ilícita, ela, indiretamente, ela restringe ou ameaça a liberdade. Por isso, hoje, no sistema atual, é possível impetrar habeas corpus para extirpar do processo ou até mesmo do inquérito policial uma prova ilícita. Outra expressão importante, outras palavras importantes que nós precisamos tratar no texto constitucional são violência e coação. Há uma distinção. A violência é a força física utilizada contra alguém. Quer dizer, é violência quando o Estado captura uma pessoa e coloca essa pessoa dentro de uma unidade prisional. Ainda que essa violência, porventura, seja legítima, seja conforme, isso é violência, porque é o uso da força física. A coação, ela age sobre a vontade da pessoa. Por exemplo, se eu aponto uma arma para alguém, eu estou coagindo a pessoa, eu não estou praticando violência. Violência é se eu disparo a arma. A coação, ela pretende constranger a vontade da pessoa para que ela, com medo daquela ameaça, por exemplo, haja da forma como aquele que coage pretende agir. E o habeas corpus, ele pode ser utilizado para combater tanto a violência contra a liberdade de ir e vir, quanto a coação contra a liberdade de ir e vir. Essa duplicidade é importante porque é para não deixar dúvidas sobre a amplitude da garantia do habeas corpus na Constituição de 1988. A liberdade, o direito que é garantido por meio do habeas corpus é a liberdade de ir e vir, quer dizer, a liberdade ambulatorial. Não é a liberdade de expressão, não é a liberdade religiosa, não é a liberdade artística, não é outros tipos de liberdade. O habeas corpus, ele se destina à liberdade de ir e vir. Outros direitos, outras liberdades previstos na Constituição, elas podem ser tuteladas por outros instrumentos. Por exemplo, pelo mandado de segurança, por exemplo, pelo habeas data, que também é uma ação constitucional, ou até mesmo por uma ação pelo procedimento comum, porque um dos direitos fundamentais é justamente o acesso à justiça. Quer dizer, sempre haverá a possibilidade de pedir ao Poder Judiciário a tutela de um direito, mesmo que não haja
um instrumento processual, um remédio processual específico para a tutela daquele direito. Mas o habeas corpus, com o rito do habeas corpus, com a prioridade que o habeas corpus tem nos tribunais, com a agilidade que tem, é apenas para a liberdade de ir e vir. Quer dizer, não prevaleceu aquilo que era na República Velha a doutrina brasileira do habeas corpus. O habeas corpus como instrumento para a tutela de todos os direitos. Então, tutela-se a liberdade de ir e vir. E por isso, o habeas corpus tem essa aproximação, esse parentesco sempre com o processo penal. Porque o processo penal é, por excelência, a maneira que o Estado tem de aplicar penas privativas de liberdade, quer dizer, privar as pessoas de liberdade como sanção, e também de restringir a liberdade das pessoas de outras maneiras, por prisões processuais, que não são penas privativas de liberdade, prisões que ocorrem no curso do processo, ou até outros tipos de pena, isso é importante que se entenda, que também são restritivas de liberdade, mas não são prisões. Penas restritivas de direito, penas ou medidas cautelares diversas da prisão, por exemplo, uma medida cautelar de recolhimento noturno, tudo isso pode ser discutido por meio do habeas corpus. Mas o habeas corpus é um tema que não é do direito processual penal. Embora tenha esse grande parentesco, que a maior parte, a grande maioria dos casos de aplicabilidade do habeas corpus esteja relacionado ao direito processual penal. O habeas corpus é um tema do direito constitucional, porque ele tem o objetivo de tutelar a liberdade de ir e vir, que é um direito constitucional. Quando ele é ameaçado ou restringido ilegalmente, seja pelo processo penal, como é na grande maioria dos casos, seja por outras vias, até mesmo por um particular, um cidadão qualquer, ele pode ser autoridade coatora para fins de habeas corpus. O habeas corpus, então a primeira coisa nós precisamos entender é que está em vigor um Código de Processo Penal antigo. Esse Código de Processo Penal, ele faz referência no artigo 647 à iminência da ameaça ou violência à liberdade. A Constituição, por ser uma norma superior, não recepcionou esse dispositivo do Código de Processo Penal. A iminência não é uma necessidade do habeas corpus. Outro aspecto do habeas corpus que está no Código de Processo Penal e que não corresponde integralmente à visão que nós, como comunidade jurídica, convencionalmente, e aí já não por causa de uma norma constitucional, mas por causa de uma construção doutrinária, outra coisa que está no Código de Processo Penal que nós não admitimos é a natureza jurídica do habeas corpus como recurso. O habeas corpus no Código de Processo Penal está no capítulo destinado aos recursos. E nós entendemos que o habeas corpus ele não é um recurso. O habeas corpus é uma ação. Como ação, ele tem todas as características de uma ação autônoma, ele é autuado em separado. Então, se eu impetro um habeas corpus contra uma decisão proferida no curso de uma ação penal, o habeas corpus ele vai receber um outro número, diferente daquele número da ação penal, porque ele inaugura um outro processo, uma outra relação processual, um novo procedimento que tem a sua tramitação independente do processo penal. Se eu recorro, o recurso, se eu interponho um recurso próprio, um recurso especial, um recurso extraordinário, um recurso sem sentido estrito, esse recurso ele faz parte do mesmo processo. Ele tramita na mesma relação processual. E isso é muito importante, porque nós precisamos olhar para o habeas corpus e solucionar
as questões processuais que porventura surjam sobre habeas corpus sob essa ótica. E assim como a ação, como qualquer demanda, como qualquer ação, a ação de habeas corpus ela tem partes, pedido e causa de pedir. Se eu proponho uma ação civil qualquer, uma ação, por exemplo, em que eu digo que uma determinada pessoa me deve uma quantia registrada em contrato, ou porque eu tenho uma confissão de dívida, e eu ajuizo uma demanda pedindo que essa pessoa seja condenada a me pagar, essa ação, ela tem partes, quer dizer, eu que propus, sou autor, e a pessoa que eu digo que é minha devedora é ré, ela tem pedido, o pedido é que o réu seja condenado a pagar uma determinada quantia, e ela tem causa de pedir. A causa de pedir é aquela confissão de dívida que fundamenta o meu pedido, que me confere um direito subjetivo que eu estou pleiteando seja efetivado por meio da ação. Da mesma forma é o habeas corpus. O habeas corpus ele tem partes, pedido e causa de pedir. Agora, não é tão intuitivo numa primeira abordagem nós percebemos quem são as partes, os pedidos e as causas de pedido do habeas corpus. Porque ele tem um funcionamento um pouco diferente das outras ações. Porque o habeas corpus, ele tem uma característica que é a legitimidade universal. Em regra, qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus em favor de qualquer pessoa. Esse aspecto da legitimidade nós vamos ver com mais vagar na aula 3. Mas qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus em favor de qualquer pessoa. E isso significa que aquela pessoa que impetra o habeas corpus, porque o conceito de parte, e aí lembremos do grande jurista italiano Chiovenda, parte é quem pede a tutela jurisdicional e contra quem se pede a tutela jurisdicional. Então, se eu impetro um habeas corpus em favor de uma pessoa que está presa e peço que ela seja solta, a parte no habeas corpus não é essa pessoa que está presa. Ela não é parte no habeas corpus, não é o autor. O autor sou eu que impetrei. O autor do habeas corpus é o impetrante. Aquela pessoa que é beneficiada pelo habeas corpus, aquela pessoa em favor de quem se impetra o habeas corpus, ela não é autora, não é impetrante, ela é paciente do habeas corpus. Essa é a terminologia que nós usamos. Ela é paciente. Quer dizer, ela não compõe o processo como parte, ela compõe o processo como objeto. A pessoa ela compõe a matéria da discussão, mas ela não é parte no habeas corpus. Isso é uma peculiaridade muito interessante do procedimento do habeas corpus. E o réu do habeas corpus é contra quem se pede. Quer dizer, o réu do habeas corpus, o polo passivo do habeas corpus, ele também recebe um nome especial, que é autoridade coatora. A autoridade coatora é aquela autoridade que praticou o ato cuja possível ilegalidade se discute no habeas corpus. Essa é a autoridade coatora. Contra ela se pede a tutela jurisdicional e ela é, em rigor, usando as categorias da teoria geral do processo, essa autoridade coatora é o réu no habeas corpus. Isso é muito curioso, porque uma pessoa que ela é acusada de cometer um crime no processo penal, ela é ré na ação penal. E o réu na ação penal, no habeas corpus, as posições vão mudar. Nós vamos mudar as peças do tabuleiro. Porque aquele que é réu na ação penal, normalmente ele é o beneficiado pelo habeas corpus, então no habeas corpus nós vamos chamar ele de
paciente. Se o advogado do réu, que não é parte da ação penal, ele é apenas advogado, ele impetra um habeas corpus em favor daquele réu, no habeas corpus ele passa a ser parte, ele é impetrante. O habeas corpus é parte autora. Se o João Pedro impetra o habeas corpus em favor de fulano, na capa desse habeas corpus vai estar a qualificação do João Pedro. João Pedro vem impetrar habeas corpus. João Pedro, Estado Civil, endereço, CPF, vem impetrar um habeas corpus em favor de fulano. É a parte do habeas corpus, é aquele que impetra. E o réu do habeas corpus não é o réu de um processo penal, nesse exemplo. Porque o réu do processo penal, no habeas corpus, ele passou a ser paciente. O réu é aquele que que praticou o suposto ato coator. O réu ele pode ser o juiz, por exemplo. Um habeas corpus impetrado contra ato do juiz, o réu vai ser o juiz. Isso é um pouco curioso, porque muito por influência da forma como a imprensa trata as categorias do direito, nós temos uma tendência a estigmatizar essa palavra réu. Muitas vezes os processualistas civis dizem, olha, não gosto de dizer autor e réu, gosto de dizer, por exemplo, requerente e requerido no processo civil, porque o réu tem um estigma. A notícia aparece assim, fulano se torna réu em processo penal. E, na verdade, réu nada mais é que um termo técnico do direito que designa aquele que é o polo passivo de uma ação. Quer dizer, aquele contra quem se pediu, justo ou injustamente, conforme o direito, porque cada um tem o direito de pedir à justiça o que quiser, a justiça que vai deliberar se vai conceder ou não aquilo que foi pedido. O réu é apenas aquele contra quem, legítimo e legitimamente, se pediu uma tutela jurisdicional. E é por isso que o juiz, por exemplo, ou membro do Ministério Público, ou delegado de polícia, ele pode ser réu numa ação de habeas corpus. Autor e réu são categorias gerais. É claro que não é tão comum dizer que o juiz é réu numa ação de habeas corpus, que o delegado é réu numa ação de habeas corpus, embora fosse de absoluta correção técnica dizer isso. Mas o mais comum no habeas corpus é usar as expressões impetrante, paciente, autoridade coautora. O impetrante é o autor, o paciente é o objeto, compõe o objeto, e a autoridade coautora é o réu. São as três partes em uma ação de habeas corpus, porque, repetindo mais uma vez, o habeas corpus ele é ação, ele não é recurso. O habeas corpus, ele tem, portanto, uma grande amplitude. Ele tem uma grande amplitude, porque, como vimos, ele serve para combater todo tipo de lesão ou ameaça por violência ou por coação à chamada liberdade ambulatorial, liberdade de ir e vir. Esse ato coator, quer dizer, esse ato praticado em ilegalidade que restringe ou ameaça a liberdade de ir e vir, ela pode ser praticado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pode ser praticado por um juiz, daí se impetra, como todos os dias se impetram habeas corpus perante os tribunais para combater atos coatores praticados pelo juiz. Pode ser impetrado contra atos que nem sequer compõem um processo. Por exemplo, no curso de um inquérito policial, o delegado de polícia pode praticar um ato coator, um ato que restringe, ainda que mediatamente, ainda que indiretamente, a liberdade de alguém, e contra esse ato praticado no inquérito policial, poderá
sem nenhum problema ser impetrado um habeas corpus. O habeas corpus ele pode ser impetrado até mesmo contra ato de particular, um cidadão privado que restringe a liberdade de alguém, ele pode ser autoridade coatora para fins de habeas corpus. E o habeas corpus ele pode ser impetrado contra um particular. Quer dizer, há casos em que foram concedidas ordens de habeas corpus, por exemplo, para determinar a um asilo que libertasse um idoso que estava sendo preso, estava sendo mantido no asilo contra a sua vontade. Há caso, por exemplo, de pessoas internadas em clínicas para tratamento de dependentes químicos, contra a sua vontade, de forma ilegal, clínicas privadas, e o habeas corpus foi utilizado para libertar essas pessoas. Existem casos, por exemplo, de pessoas que estavam sendo, por exemplo, impedidas de deixar um hospital ou de deixar um hotel em razão da pendência de despesas. Claro que a pendência de despesas no hotel ou no hospital não dá àquele hotel privado ou aquele hospital privado o direito de manter a pessoa lá, restringindo a sua liberdade. E, mesmo sendo particulares, a jurisprudência brasileira já concedeu ordens de habeas corpus nesses casos. Outro caso curioso, já houve uma situação em que foi concedida uma ordem de habeas corpus contra um condomínio que estava impedindo uma pessoa de acessar o seu apartamento porque ela não tinha pagado taxas condominiais. E aí, isso evidentemente restringia a sua liberdade de locomoção e foi concedida ordem de habeas corpus para garantir o trânsito dessa pessoa no seu próprio apartamento. Quer dizer, o ato do particular, ele também pode ser objeto, quer dizer, também pode ser ato coator para fins de habeas corpus. Não tem problema nenhum. Também existem outras hipóteses de impetração de habeas corpus fora do processo penal, que não são contratos de particular. Por exemplo, existem habeas corpus que são impetrados e têm ordens concedidas contra restrições da liberdade que são praticadas no âmbito do processo civil. O exemplo clássico, porque lida com prisão, é a da prisão do devedor de alimentos. A pessoa não paga a pensão alimentícia, o rito constitucionalmente autorizado da execução de alimentos autoriza a prisão do devedor e a pessoa que sofre essa prisão, ou se acha ameaçada de sofrer essa prisão, ela pode, por meio do habeas corpus, embora seja uma execução de natureza civil, impugnar essa prisão. Havia um outro caso que o Supremo reconheceu já há muitos anos a inconvencionalidade dessa hipótese, que era a prisão do depositário infiel. Quer dizer, a pessoa que recebia um bem em depósito e não cumpria a sua obrigação de preservar aquele bem. A Constituição ela diz expressamente que essa pessoa ela pode ser presa no âmbito civil. O Pacto de São José da Costa Rica prevê apenas a prisão civil do devedor de alimentos, extinguiu a hipótese de prisão do devedor infiel e havia discussão sobre se prevaleceria nesse caso a Constituição ou o Pacto de São José da Costa Rica. O Supremo decidiu que não era possível, depois do Pacto de São José da Costa Rica, mais a prisão do depositário infiel, até porque a prisão do depositário infiel, ela tinha perdido muito das suas circunstâncias de origem. Ela estava sendo utilizada principalmente em execuções bancárias de contratos de alienação fiduciária em garantia, em que os bancos afirmavam que aquele devedor da alienação fiduciária era depositário daquele bem e não proprietário, e, portanto, caso ele
não pagasse a prestação e não devolvesse o carro, ele poderia ser preso. Claro, essas circunstâncias certamente influenciaram a decisão do Supremo naquele momento. Mas foi uma decisão tomada em habeas corpus. Em habeas corpus, que foi impetrado e chegou ao Supremo através de sucessivas impetrações, em que o Supremo pôde decidir um tema constitucional da maior magnitude, que dizia respeito ao processo civil por meio do habeas corpus. Então, o habeas corpus tem toda essa amplitude. No âmbito do processo penal, o habeas corpus ele pode ser utilizado para combater os mais diversos tipos de decisão. Nós vimos que o habeas corpus ele serve, é claro, para combater as ameaças à liberdade de ir e vir, mesmo quando a prisão, por exemplo, for um evento futuro, remoto. Então, por exemplo, o habeas corpus ele pode ser utilizado para combater uma decisão que decreta a quebra de um sigilo bancário, fiscal, que decreta a quebra do sigilo telefônico. Por quê? Ainda que a privacidade não seja um bem tutelável por habeas corpus, a quebra do sigilo telefônico, do sigilo bancário, do sigilo fiscal, ela pode, eventualmente, ser levada levada à obtenção de elementos que podem ser utilizados como fundamento para uma prisão preventiva ou até para uma condenação. Quer dizer, no fim da linha está sempre a possibilidade da prisão. E por isso uma quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico, que abstratamente são medidas legais desde que preenchidas os requisitos previstas pela Constituição, se houver alguma ilegalidade, ela poderá ser combatida por meio do habeas corpus. O habeas corpus ele serve também, por exemplo, para o combate para o combate do cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o fixado. Então, por exemplo, uma pessoa que deveria estar cumprindo pena no regime semiaberto e está cumprindo pena no regime fechado, ela pode ter um habeas corpus impetrado ao seu favor para garantir essa progressão de regime. Porque, embora o regime semiaberto também restrinja a sua liberdade, o regime semiaberto, nessa hipótese, ele seja o regime legal, a pessoa está tendo a sua liberdade restringida mais do que aquilo que é o lícito nessa hipótese. Então, ela pode impetrar um habeas corpus ou ter habeas corpus impetrado a seu favor para garantir a progressão de regime. Isso é absolutamente possível. Outras hipóteses que são do processo penal e que não têm a ver com prisão de forma imediata. Pode ser impetrado habeas corpus para combater a medida cautelar diversa da prisão. Quer dizer, não é só a prisão que garante as finalidades do processo, que acautela as finalidades do processo. Às vezes é possível a imposição de uma cautelar, por exemplo, de recolhimento noturno, de recolhimento aos fins de semana, de recolhimento de passaporte, de necessidade de informar ao juízo toda vez que se for fazer uma viagem, tornozeleira eletrônica. Todas essas medidas cautelares diversas da prisão, se forem ilegais, podem absolutamente ser combatidas por meio de habeas corpus. Aliás, uma hipótese muito comum e muito interessante de utilização do habeas corpus para combater medida cautelar diversa da prisão é a de mandatários, prefeitos, vereadores, que recebem uma cautelar de afastamento das funções, ou, aliás, qualquer servidor público, como medida cautelar diversa da prisão. E há
impetrações e concessões de habeas corpus para revogar essas medidas cautelares de afastamento por meio de habeas corpus sem maiores empecilhos. Também é possível a impetração de habeas corpus como forma de ataque colateral a decisões judiciais. Então, por exemplo, uma sentença que condena alguém, portanto, aplica uma pena privativa de liberdade, o recurso próprio é a apelação. Mas, como além de uma decisão recorrível por meio de apelação, também um ato coator da liberdade, que pode eventualmente ser ilegal, essa sentença também pode ser combatida por meio do habeas corpus. O habeas corpus ele pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, apesar de algumas restrições impostas por construções jurisprudenciais que nós vamos estudar muito em breve. Em que hipótese não é possível habeas corpus? Em que hipótese não é possível habeas corpus? Bom, o habeas corpus, ele, em primeiro lugar, não é possível quando não existe a liberdade de ir e vir em jogo. Isso acontece no processo penal às vezes. Há crimes que são punidos apenas com pena de multa. Quando o crime é punido apenas com pena de multa, os atos praticados no processo destinado a aplicar a pena não podem ser combatidos por meio de habeas corpus, porque a liberdade não está em jogo. Então, uma prova ilícita, por exemplo, colhida no âmbito de um processo ou de uma investigação que se destina a apurar um crime punido com pena de multa, não pode ser combatido com habeas corpus. Em regra, no direito brasileiro, as pessoas jurídicas não têm responsabilidade penal. Quem tem responsabilidade penal é a pessoa física. Mas existem algumas exceções. E a mais notória, a mais importante, é a do crime ambiental praticado por pessoa jurídica. E aí existem hipóteses de crimes ambientais em que a pessoa jurídica tem responsabilidade penal. Mas isso não faz sentido nenhum prender uma empresa, por exemplo. E daí, nesses crimes ambientais, as sanções, as penas são exclusivamente patrimoniais, exclusivamente pecuniárias. E aí, no processo penal contra a pessoa jurídica, não tem sentido o habeas corpus, porque não está em jogo a possibilidade de privação de liberdade. Daí, não cabe habeas corpus. Aliás, esse entendimento é sumulado pelo Supremo Tribunal Federal. A súmula 693 do Supremo consolida o entendimento jurisprudencial de que, quando é o caso de crime punido apenas com pena de multa, não se admite o habeas corpus. Outra hipótese em que não é admissível habeas corpus no âmbito de processo penal, quando a pena já estiver sido cumprida. Não se admite habeas corpus para combater pena já cumprida. Por quê? A pessoa que já cumpriu a pena não tem no horizonte futuro, ainda que ela tenha sido condenada injustamente, eventualmente com ilegalidade, ela não tem no horizonte futuro nenhuma ameaça ou privação da liberdade. Porque a pena, uma vez cumprida, ela se extingue. Então, quando a pena já está cumprida, não se admite mais o habeas corpus. Esse também é o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal e essa é a súmula 695. Existe uma outra hipótese que tem origem numa previsão, tem um passado numa previsão constitucional da Constituição de 37 e que até hoje perdura. Para garantia da hierarquia nas corporações militares, a Constituição da República, ela expressamente excluiu, no artigo 142, parágrafo 2º, a possibilidade de discussão em âmbito de habeas corpus da legalidade de punições disciplinares aplicadas
no âmbito militar. É claro, a jurisprudência com o tempo foi temperando, foi aplicando ponderações a essa restrição. Então, hoje se entende que o mérito da punição não pode ser discutido em habeas corpus, mas todos os aspectos procedimentais, quer dizer, a competência da autoridade que aplicou a punição, a formalidade do procedimento que levou à aplicação da punição, o respeito às garantias daquele que sofre a punição, todas essas características que não dizem respeito ao mérito da punição disciplinar, todos esses elementos, eles podem ser, sim, apreciados pelo Poder Judiciário no âmbito de habeas corpus. Existe uma outra hipótese relacionada também às corporações militares que não podem ser apreciadas por meio de habeas corpus. E também entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, súmula 694. A súmula 694 exclui do habeas corpus aquelas hipóteses em que se discute a exclusão de um militar da corporação, a perda de patente ou a perda de uma função pública. Em relação à possibilidade do habeas corpus para discutir o regime de cumprimento de pena, é importante fazer uma menção. Antes da Lei 13.964 de 2019, o único requisito para a progressão de regime era o bom comportamento. Agora, a lei de 2019 procedimentalizou esse requisito da progressão e passou a exigir a manifestação prévia do Ministério Público e do defensor do apenado. Como antes o bom comportamento e o tempo de cumprimento de pena eram elementos que poderiam ser documentalmente constatados e, portanto, esses documentos poderiam instruir uma petição de habeas corpus, antes era absolutamente viável e corriqueira a apreciação desse tipo de questão em habeas corpus. Essa procedimentalização, ela acaba inviabilizando, dificultando que as questões relativas à progressão de regime sejam enfrentadas, pelo menos no primeiro momento, antes que haja uma negativa pelo próprio juiz da vara de execução penal, por exemplo, de uma apreciação de um habeas corpus. O habeas corpus, ele também pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal, quer dizer, o habeas corpus ele pode servir para desconstituir decisões transitadas em julgado, ainda que claro, desde que a pena ainda não tenha sido cumprida, mas devido à grande quantidade de habeas corpus, sobretudo que os tribunais superiores têm enfrentado, muitas restrições, muitos requisitos têm sido criados pela jurisprudência para combater o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso em todos os casos. Sempre com a possibilidade, é claro, de que, mesmo presentes esses obstáculos, em casos de flagrante ilegalidade, a ordem seja concedida. Porque o Código de Processo Penal, em uma previsão absolutamente em conformidade com a Constituição de 88, porque a Constituição diz que sempre será concedida a ordem de habeas corpus quando a pessoa se achar ameaçada ou privada de sua liberdade. Sempre. E daí o Código de Processo Penal, que é anterior à Constituição, mas nesse particular, em harmonia com a Constituição, diz que a ordem de habeas corpus, mesmo quando a ação de habeas corpus não for admissível, ela pode ser concedida de ofício. Pode ser concedida de ofício. E, portanto,
mesmo nessas hipóteses em que está presente uma dessas restrições construídas pela jurisprudência, em casos de flagrante ilegalidade, os tribunais podem e têm concedido ordem de habeas corpus. Mas quais são essas restrições estabelecidas? Bom, em primeiro lugar, os tribunais não têm admitido habeas corpus quando ele for substitutivo do recurso ordinário em habeas corpus. Quer dizer, existe uma previsão de que quando um habeas corpus é denegado, há um recurso próprio para combater essa denegação, que é o recurso ordinário em habeas corpus. Como o recurso ordinário em habeas corpus, ele tem uma tramitação que leva algum tempo, porque é preciso intimar o Ministério Público para oferecer contrarrazões e depois remeter os autos para o tribunal competente para julgar o recurso, muitas vezes a defesa, para abreviar a apreciação por um tribunal, impetra um habeas corpus diretamente perante o Tribunal Superior. E muitas vezes, em casos de flagrante ilegalidade, essas ordens são concedidas. Mas há essa restrição na jurisprudência de que o habeas corpus não pode ser impetrado em substituição a um recurso ordinário em habeas corpus. Sempre com a ressalva da concessão da ordem de ofício, a jurisprudência também não tem admitido o habeas corpus impetrado contra decisões contra as quais é cabível recurso específico. Então, por exemplo, uma sentença que condena o réu pode ser recorrível por apelação. Então, em regra, não é possível a impetração de habeas corpus. Quando a parte tiver interposto o recurso próprio com o mesmo conteúdo, quer dizer, a parte ela interpõe a apelação e depois ela impetra o habeas corpus com o mesmo argumento veiculado na apelação. Em regra não se pode conhecer, mas, claro, a ressalva da flagrante ilegalidade e da concessão de ofício. E, por fim, não se admite o habeas corpus contra a decisão transitada em julgado. Quer dizer, contra decisões contra as quais o meio cabível próprio de impugnação seria a revisão criminal. Mas, cada vez mais, os tribunais têm concedido habeas corpus substitutivos de revisão criminal. Quer dizer, habeas corpus quando o recurso próprio era a revisão criminal. Vamos verificar se você aprendeu tudo? Vamos chamar o quiz e resolver algumas questões? Primeira questão. Sobre a tutela constitucional das liberdades, é correto afirmar que a. O habeas corpus é o remédio utilizado contra a ameaça ou a privação ilegal do direito de locomoção. B. O habeas corpus só pode ser impetrado contra ato de autoridade pública, denominada de coatora. Errado, nós já vimos que é possível habeas corpus contra ato de particular. C. Só o próprio lesado ou ameaçado no seu direito de ir e vir pode impetrar habeas corpus em seu favor. Errado. Nós vimos que o habeas corpus tem a legitimidade universal. Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus em favor de qualquer pessoa. D. Tanto o habeas corpus liberatório quanto o preventivo são aplicáveis nas mesmas circunstâncias. Errado. O habeas corpus liberatório é aquele que combate uma restrição à liberdade já efetivada. E o preventivo é aquele que combate a ameaça à liberdade. Portanto, a única alternativa correta é a alternativa A. Próxima questão. Em relação ao habeas corpus, é correto afirmar que, letra A, sempre é possível a interposição de habeas corpus quando se tratar de punição disciplinar militar. Errado, nós vimos que o mérito das punições disciplinares militares não pode ser enfrentada por meio de habeas corpus, por expressa previsão constitucional. Letra B. O habeas corpus liberatório é aquele interposto quando há uma ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção, por abuso de poder ou ilegalidade. Errado. O habeas corpus liberatório é aquele em que a coação ou a violência ao direito já se efetivou, nunca em ameaça. Quando é ameaça, nós chamamos de habeas corpus preventivo. Letra C.
O promotor de justiça não pode figurar como autoridade coatora no pedido de habeas corpus. Errado. Qualquer pessoa, qualquer autoridade pública e qualquer particular pode figurar, em tese, como autoridade coatora no pedido de habeas corpus. Alternativa D. O impetrante do habeas corpus não precisa ser representado por advogado. Correta a alternativa D. De fato, o habeas corpus é uma das poucas ações do direito brasileiro que não exige a capacidade postulatória, ou melhor, em que há capacidade postulatória universal. Isso é, o impetrante não precisa ser representado por advogado. Próxima questão. Com relação ao habeas corpus, é correto afirmar que a habeas corpus liberatório confere tutela cautelar, destinada a evitar lesão à liberdade de locomoção, o que o difere do habeas corpus preventivo, voltado a impedir a convalidação da ordem ilegal. Alternativa absolutamente errada, mistura conceitos absolutamente distintos, tutela cautelar e habeas corpus liberatório, absolutamente errada. Alternativa B. Não se admite o habeas corpus por ausência de ameaça à liberdade de locomoção, na hipótese em que somente imposta pena restritiva de direitos. Errada. O habeas corpus, como nós vimos, ele não serve para combater apenas a prisão, mas outros tipos de restrição à liberdade de ir e vir também. E a pena restritiva de direitos, ainda que não seja prisão, restringe a liberdade e, portanto, pode ser combatida por meio de habeas corpus. Alternativa C. Se vislumbra a possibilidade jurídica no pedido de concessão de ordem em habeas corpus para atacar o mérito das prisões disciplinares militares, por força do artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal. Errada a alternativa. Nós vimos que o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição diz exatamente o contrário. Quer dizer, que o mérito das punições disciplinares não pode ser atacado por meio de habeas corpus. Alternativa D. Não se admite habeas corpus por ausência de ameaça à liberdade de locomoção, na hipótese em que somente imposta pena de multa. Alternativa correta, letra D, é o que diz a súmula 693 do STF. Essa foi a nossa segunda aula do curso de habeas corpus. Muito obrigado pela audiência e continue conosco na terceira aula do nosso curso. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.